Irmãos, mais uma vez nos encontramos para buscar o Senhor em oração e agradecê-lo por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Eu quero convidá-lo neste momento a fechar os teus olhos. Estaremos orando, agradecendo a Deus pelas bênçãos concedidas, por tudo aquilo que Ele tem feito em nós, e por nós. Muitas vezes nós não tiramos um tempinho no dia para agradecer ao Senhor pelas bênçãos, e este é o momento que nós separamos para assim o fazer. Quero convidá-lo a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, e estaremos tendo um instante de oração em silêncio, onde adentraremos a presença de Deus, confessando o nosso pecado e pedindo para que Ele abra a nossa mente e coração, e assim compreendamos a sua santa e bendita palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, meu Pai, porque mais um dia o Senhor nos permite estar em Tua casa, Te buscando, Te louvando, Te adorando em espírito e em verdade. Fala ao nosso coração nesta noite, que o Senhor ouça as nossas orações e conforme a Tua soberania, a Tua sabedoria, a Tua grandeza, o Senhor nos responde, porque sabemos, ó Pai, que todos os Teus planos são perfeitos. Nós entendemos que tudo coopera para o bem daquele que Te ama. Contudo, ó Deus, ainda assim, queremos que o Senhor realize a nossa vontade. Por isso, pedimos para que trabalhe em nossa vida, para que trabalhe em nosso coração e para que compreendamos os Teus poderosos feitos e a vontade do Senhor para a nossa vida. Abençoe todos os irmãos que aqui estão, guarda-nos, ó Deus, e abra o nosso coração para que compreendamos a Tua palavra, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Igreja, vamos abrir a nossa Bíblia, Eu os convido a abrir a sua Bíblia, o Salmo de número 29. Salmo de número 29, faremos a leitura deste Salmo. Quero agradecer a todos aqueles que estão nos acompanhando de forma muito especial, meu amigo e irmão Cláudio, da cidade de Rio Grande da Serra, parceirão, amigão que Deus colocou em minha vida. Eu louvo a Ele pela vida do Cláudio. Muito obrigado a todos vocês que estão aí participando. Se quiserem fazer o seu pedido de oração, estaremos orando por você, tá joia? Que Deus abençoe grandemente a vida de todos os irmãos. Vamos ver este salmo então, Salmo de número 29. Assim nos diz o Salmo: a voz de Deus na tempestade. Salmo de Davi. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra o cedro. Sim, o Senhor despedaça o cedro do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sírio, como boi selvagem. A voz do Senhor despede chama de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside ao dilúvio, como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo. Amém. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Meus irmãos, uma coisa que precisamos entender, e sempre falarei isso aqui, é que a paz que nós temos em Deus não depende da situação que estamos vivendo.
Porque nós podemos ir ter paz em nosso coração e ainda assim passar momentos difíceis em nossa vida, por que não? A paz que temos em Deus não depende das circunstâncias ou do que estamos vivendo, porque o Deus da paz, quando reside em nosso coração, Ele nos faz bem, Ele nos faz ter paz, ainda que vivamos momentos difíceis. O Deus da paz está conosco. O Deus de Israel é o nosso refúgio, é o que nos diz a palavra de Deus. E nós precisamos adorar esse Deus. Fomos chamados para adorá-lo, para bendizê-lo, né? E aqui o salmista começa exatamente dizendo isso: tributai ao Senhor, filhos de Deus, dai louvores, né? Cante com força, com alegria, adore o Senhor de todo o seu coração. Aqui, como o salmista coloca, adore o Senhor na beleza da tua santidade. O Senhor é digno da nossa adoração, digno do nosso louvor. E aqui nós não vemos condições. Adore a Deus, dona Cecília, se tudo estiver bem. Não. Adore ao Senhor, ainda que as coisas estejam indo de mal a pior. Busque ao Senhor, seu Anivaldo, ainda que a vida seja dura. Vivemos sim momentos difíceis. E nos momentos mais difíceis, devemos nos apegar ao Senhor e clamar misericórdia. Devemos buscar a nossa força nele. E o salmista aqui nos chama a adorá-lo, a bendizê-lo. E é o que faremos agora. Eu quero convidá-lo para que juntos entoemos 2 cânticos de louvor e adoração a Deus, né? Ainda com esse espírito de adoração, nós assim o faremos. Adoraremos ao Senhor. O primeiro cântico nos diz: Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Nós não temos o data show ainda, gente, não conseguimos comprar. Graças a Deus já foi aprovado pelo presbitério. Nós não conseguimos comprar porque nós estamos pesquisando, né? Então, dentro em breve teremos o data show. E você que conhece, cante conosco. Se você não conhece, não colocamos no grupo da igreja também, né? Mas você que conhece, vamos cantar. E se você não conhece, feche os teus olhos e medite neste cântico. Exaltado nos céus.
um convite à oração. E diz: a orarmos no Senhor, vem encher-nos com o teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia sua vida viver. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado pelo tempo que temos de cultuar, de te adorar e te buscar em oração. Fala ao nosso coração neste momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos, ou melhor, hoje não é reunião, hoje não é estudo bíblico, não, é reunião de oração. Eu quero convidá-lo neste momento a meditarmos em um texto, né? Hoje à tarde eu estava preparando o estudo e eu pensei no seguinte tema. Nós veremos um pouquinho sobre isso. Os efeitos da oração na vida de um crente. Quais são os efeitos da oração na tua vida? Eu quero convidá-lo a meditarmos exatamente neste tema. Os efeitos da oração na vida do crente. E eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 5. Tiago, capítulo de número 5. Você que está nos assistindo, também quero convidá-lo a participar conosco. Tiago, capítulo de número 5, versículo 17 e 18. E assim nos diz a palavra do Senhor. Todos acharam? Tiago 5, versículo 17 e 18. Assim nos diz a palavra: Elias era homem semelhante a nós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva,
e a terra fez germinar o seu fruto. Senhor, a tua palavra foi lida. Obrigado. Abra o nosso coração para que compreendamos o teu ensino em nome de Jesus. Amém. Queridos, deixa eu te fazer uma pergunta. O que a oração causa em sua vida? O que a oração causa? Pastor, olha, eu oro, não sinto nada, né? Às vezes eu sinto um vazio em meu coração. O que a oração causa em sua vida? Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para pensar que a oração, ou melhor, né? Você acha que a sua oração pode mudar o plano de Deus? Se a nossa oração pode mudar ou não o plano de Deus, por que oramos? Qual que é a finalidade de nos reunirmos aqui na igreja para orar? Talvez uma série de questões como essa surgem em nosso coração. Muitas vezes, quando pedimos a Deus um emprego, e talvez Ele tarde para nos responder, talvez quando estamos vivendo momentos difíceis, momentos de enfermidade, e oramos, e Deus não age conforme nós esperamos que Ele haja. Muitas vezes queremos que Deus faça as coisas do nosso jeito, e Deus tem um jeito dele. O plano dele é perfeito, o decreto dele é perfeito. E por isso, e pensando exatamente nisso, eu quero te perguntar: o que a oração causa em sua vida? Você que está nos assistindo, pense sobre isso. O que a oração causa em tua vida? Certamente a nossa oração não pode mudar o plano de Deus. Deus já decretou, já determinou todas as coisas. Imagina que a sua vida seja um livro que já foi escrito e você vive cada página por dia. Se já está escrito, não tem como mudar. Deus já sabe o que vai acontecer, mas ainda assim, isso não nos dá a liberdade ou o direito de sairmos cometendo várias atrocidades e muitas vezes de questionarmos alguma coisa que Deus faz em nossa vida. Muitas vezes pecamos, erramos e não entendemos o porquê Deus faz as coisas. E aqui no texto que lemos, nós vemos o apóstolo Paulo descrever uma situação e dizer, né, que Elias, o grande profeta Elias, era um homem falho igual a nós. Um homem que não compreendia muito bem o plano de Deus, contudo ele sabia, ele conhecia o Deus que adorava. Era um homem obediente a Deus. E o texto que lemos vai dizer que Elias orou para que não chovesse um período na terra, e isso aconteceu. Olha só a importância da oração. Elias não sabia o que Deus realizaria, contudo Deus sabia o que iria realizar. Isso não isentou Elias de dobrar os seus joelhos e pedir a Deus. Elias sabia muito bem e conhecia muito bem os efeitos da oração na sua vida. Por que ele sabia? Simplesmente porque ele conhecia o Deus que adorava. Ele sabia que aquele Deus é um Deus poderoso ainda hoje. Mas a afirmação que Tiago nos faz é que Elias era um homem igual a nós, um homem falho, um homem pecador, um homem que teve medo de uma rainha, um homem que teve medo da morte, contudo, um homem temente a Deus, um homem que buscava força, que buscava refrigério, que buscava fortalecer-se somente em Deus. Ele sabia que era falho, mas ele também sabia que o Deus que ele adorava era um Deus soberano, um Deus poderoso, um Deus majestoso. Elias estava sujeito às mesmas paixões, aos mesmos desejos que nós, às mesmas ambições, mas Elias era um homem de fé. Ele tinha fé em um Deus grandioso e a sua fé era surpreendente. Elias era um homem convicto e ele conhecia o Deus que adorava. A palavra do Senhor vai nos dizer que num confronto que Elias teve com alguns falsos profetas,
profetas de Baal e profetas de Azera. O texto vai dizer que Elias orou e Deus mandou fogo dos céus. Irmãos, Elias, ele fez um desafio para com aqueles profetas. Ele disse: olha, você pode fazer o que você quiser, que eu tenho certeza que o seu Deus não responde, mas o meu responde. Os profetas de Baal, eles montaram um altar, eles oraram a Baal, para que Baal mandasse fogo dos céus e consumisse, e nada aconteceu. Elias mandou fazer um altar, colocar lenha, jogar água na lenha, e orou, e Deus mandou fogo dos céus. Tamanha a fé deste homem. A fé é algo impressionante. A fé de Elias muitas vezes nos impressiona. E quantas vezes, irmãos, queremos ou necessitamos desta fé verdadeira em nosso coração? Olha só o que o livro dos Reis nos diz com relação a Elias. Respondeu-me o Senhor: responde-me para que este povo saiba que tu és Senhor, és Deus, e que em ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo dos céus, e o Senhor consumiu o holocausto, a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava ao redor do altar. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Irmãos, hoje Deus não vai fazer isso mais não. Um dia Ele vai mandar fogo do céu, é para destruir, não é para convencer ninguém não, porque o que Ele tinha que fazer, Ele já fez, e a palavra está aqui, e nós precisamos olhar para esta mesma palavra e crer que este mesmo Deus que mandou o fogo dos céus, que este mesmo Deus que operou maravilhosamente na vida de Elias, é o mesmo Deus que pode operar em nossa vida. E esse Deus Todo-Poderoso, Ele tem o tempo dele. E nós, igreja, nós, povo de Deus, precisamos desenvolver esta fé. Olha só o que o texto ainda nos diz, versículo 41 a 46, em Reis. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruídos de abundante chuva. Lembra que Elias tinha orado, como nós vimos no texto, para que Deus não mandasse chuva? Ficou 3 anos e 6 meses sem chover. E aqui Elias vai dizer: olha, vai, porque eu já estou ouvindo o ruído de chuva. Subiu Acabe a comer e a beber, e Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, ou seja, em cima do monte, e encurvando-se para a terra, meteu o rosto entre os joelhos para orar. A confiança de Elias era tamanha que ele disse: vai. Enquanto o rei Acabe foi, Elias ajoelhou, prostrou-se com o rosto em terra e clamou ao Senhor. Irmãos, Elias confiava plenamente que Deus ouviria a sua oração. Ele confiava, e por isso ele disse: vai. Quantos de nós aqui já oramos e não confiamos que Deus faria maravilhas, ou que Deus ouviria as nossas orações? Quantas vezes já pedimos para Deus: Senhor, realiza um milagre em minha vida, e aí chega no dia seguinte, nada acontece, e nos esquecemos que a vida é um milagre de Deus. Quantas vezes pedimos ao Senhor: Senhor, nos dá um emprego, e muitas vezes Deus diz não, mas Ele nos traz o sustento todos os dias, e isso é um milagre de Deus. Quantas vezes já nos prostramos diante do Senhor e clamamos, igual Elias fez, confiados de que Deus responderia. Muitas vezes pedimos, esperamos um tempo, e aí talvez o nosso incrédulo coração diga: eu sabia que não ia acontecer. A incredulidade tomando conta. Elias confiava plenamente em Deus. Ele sabia que Deus ouviria a sua voz, que Deus ouviria a sua oração.
No primeiro momento, Elias tinha plena convicção de que Deus o responderia enviando fogo do céu para que se consumisse todo aquele holocausto, a lenha, as pedras, a água e tudo que estava ali. A confiança, a convicção de um crente, um homem que sabe o poder que tem a oração em sua vida. No segundo momento, o que ele fez? Ele mandou Acabe, o rei, ir para casa, comemorar a vitória. E ele disse: olha, vai comer, vai beber. Enquanto isso, o que Elias fez? Subiu ao monte para orar. E foi orar. Ele tinha a convicção de que Deus ouviria a sua oração. Ele tinha plena convicção de que Deus o ouviria e mandaria chuva sobre a terra. Irmãos, vocês percebem que muitas vezes nos falta essa convicção? Nos falta exatamente esta certeza de que Deus está conosco. Quantas pessoas conhecemos que são assim? Deus não me responde. Pastor, a minha oração. Estou desempregado. Senhor, não sei o quê. E vai clamando. Irmãos, o povo na época de Elias sofria por causa de uma seca devastadora. Sofria. Não havia nuvens no céu. Hoje pela tarde a Adriana olhou para o céu aqui e viu que estava bem escuro o tempo, né? Ela falou: será que vai chover? Eu falei: sei não. Mas eu falei: sei não, achando que ia chover, e não choveu ainda. Mas o tempo estava fechado. Na época de Elias aqui, quando ele olhou que o céu estava limpo, não tinha nuvem. Possivelmente um tempo seco, sem vento, quente. A terra passava por um momento difícil. Mas Elias tinha plena convicção. Ele tinha confiança em seu coração. E ele confiava que Deus enviaria abundante chuva sobre a terra. E por isso ele orou. Ele clamou ao Senhor. E talvez você esteja se perguntando: pastor, mas qual que é o segredo de Elias? Porque ele orou, Deus não mandou chuva. E agora ele ora e Deus manda chuva. Qual é o segredo de Elias? Porque às vezes eu peço a Deus com fé e nada acontece. Qual que é o segredo? Primeiro, Elias era um servo justo, era um homem obediente ao Senhor. E o que isso quer dizer? Se nós quisermos que as nossas orações sejam atendidas, se quisermos ver o agir de Deus em nossa vida, nós primeiro temos que viver do modo que agrade a Deus. Precisamos confiar. E temos que ter em mente outra coisa: o tempo de Deus não é o nosso. Muitas vezes Deus permite que passemos por situações para que aprendamos que necessitamos e que dependemos dele. Olha só o que a palavra do Senhor nos diz no Salmo: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera. Não te irrites por causa daquele que consegue as coisas. Por causa daqueles que muitas vezes se beneficia injustamente. Não te alegre com isso. Espera em Deus. O esperar em Deus requer de nós confiança. Requer de nós paciência. E requer de nós também humildade.
E nós somos exortados aqui no Salmo a esperar pacientemente em Deus. Irmãos, se nós não formos fiéis aos ensinos do Senhor, se nós não colocarmos em prática os teus ensinos, jamais teremos comunhão com Ele. Se você não tem comunhão com Deus, como é que você quer que as suas orações sejam respondidas? Se nós muitas vezes somos inconstantes com Deus, como é que queremos que Ele nos ouça, que Ele nos responda? E às vezes Deus está nos respondendo, só que não da forma como desejamos. Quando vivemos em plena comunhão com Deus, a nossa vontade fica em sincronia com a dele. Nós compreendemos que mesmo quando as coisas estão indo de mal a pior, ou quando as coisas não acontecem da forma como gostaríamos, nós temos plena convicção de que Deus está realizando a sua vontade em nossa vida. Lembra que eu disse inicialmente que muitas vezes nós queremos que Deus realize a sua vontade, mas segundo a nossa vontade? E aí Deus vai e fala: olha, se eu te der isso, pode ser que você cause um problema muito grande. Quando nós obedecemos a Deus, nós passamos, nossa vontade está sincronizada com a vontade dele, e nós entendemos que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, ainda que não seja da forma como queremos. Contudo, irmãos, o que nós vemos no nosso dia a dia dentro das igrejas? Não só dentro da nossa, mas em várias igrejas. Pessoas que querem ser respondidas por Deus. Vivemos num mundo imediatista, onde as pessoas querem tudo para ontem. Pessoas que querem ser respondidas por Deus segundo aquilo que ela acha que é correto. E não é. Deus tem o plano dele. Quando nós estamos em comunhão com Deus, nós entendemos que ainda que as coisas não estejam da forma como gostaríamos, é o plano de Deus que está sendo realizado, e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E dentro desta condição nós podemos sim orar confiantes de que Deus ouvirá os nossos clamores, de que Deus atenderá as nossas orações. O problema, irmãos, é que muitas vezes condicionamos a vontade de Deus com a nossa. Isso acontece constantemente. Eu quero que Deus faça a minha vontade. Você lembra do que diz na oração do Pai Nosso? Seja feita o quê? A tua vontade. Não é a nossa vontade. Não, a gente poderia mudar, né, Marcelo? Já pensou? Senhor, que seja feita a minha vontade. É a vontade do Pai. Irmãos, e muitas vezes não compreendemos isso, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Que nós estamos sujeitos a viver momentos difíceis em nossa vida. Nesses momentos difíceis, pode ser condição financeira, pode ser enfermidade, pode ser problema com filhos, pode ser uma série de coisas. Deus permite com que vivamos momentos difíceis. Deus permite com que os seus filhos às vezes sofram, para que reconheçam que Deus é Deus. E muitas vezes, muitos crentes, eu disse a semana passada, né? Alguns crentes, melhor colocando, buscam a Deus quando a coisa aperta. Ah, agora apertou, agora... Marcelo, ora lá, vai o crente 6 horas. Já viu o crente 6 horas? Já viu, Marcelo, o crente 6 horas? Aquele que fala, 6 horas por mim. Né? O crente chuchu, pega o gosto do mundo. O crente casquinha de ovo, frágil, quebra fácil. O crente celular, conhece o crente celular? Quando ele não está fora de sintonia, quando ele não está desligado, ele está fora de conexão. Irmãos, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós compreendemos, ainda que vivamos momentos difíceis, que tudo faz parte do plano dele. E nem só por isso eu vou deixar de buscar o meu Deus.
Nem só por isso. Já pensou, queridos, quando Deus deu a ordem para Noé, faça uma arca. Se no meio do caminho Noé desse ouvido às pessoas que estavam ao seu redor, criticando e brigando e gritando com ele, já pensou se Noé desse ouvidos a essas pessoas e parasse de construir a arca? Ele confiava em Deus. E a confiança e a fidelidade de Noé levou a sua família a ser salva de um dilúvio. Muitas vezes, irmãos, nós não desenvolvemos essa confiança. Muitas vezes não entendemos que a nossa visão é limitada. Eu não posso, ninguém aqui pode enxergar o que está acontecendo lá na rua, porque a nossa visão é limitada. Dona Cecília, a senhora não pode enxergar ou saber o que está acontecendo na sua casa neste exato momento, porque a sua condição é limitada. As pessoas que estão nos assistindo, elas não podem, não sabem o que está acontecendo aqui agora, porque são limitadas. Todos somos limitados. Ninguém pode saber, seu Anivaldo, seu Pedro, Dona Maria, Natan, Adriana, nós não podemos saber o que vai acontecer amanhã, porque somos limitados. Contudo, o nosso Deus é um Deus onisciente. É um Deus onipresente. Ele está aqui, Ele está em todos os lugares. É um Deus onipotente. Ele vê todas as coisas. Ele controla todas as coisas. Ele governa todas as coisas segundo a sua santa, bendita e soberana vontade. E Ele está realizando o seu plano para mostrar para mim e para você: olha, eu sou Deus. E ainda que as coisas apertem, saiba que eu sou Deus e eu trabalho em favor daqueles que Ele ama. A segunda coisa que nós aprendemos com Elias, queridos, é que ele orou crendo de coração. Ele disse para o rei: olha, rei, pode ir, vai comer, vai beber, eu vou orar. Ele tinha plena convicção de que Deus atenderia a sua petição, porque ele era um servo fiel e obediente. E muitas vezes nos falta isso, né? Somos servos? Sim, mas às vezes nos falta obediência, às vezes nos falta fidelidade, às vezes nos falta compromisso. É só a coisa não ficar do jeito que a gente quer, que a gente fica nervoso. Ah, não vou para a igreja mais não, que se dane tudo. Já pensou se Deus fizesse isso com você? Comigo? Com você que está nos assistindo? Já pensou, Natan, se Deus fizesse isso com você? Ah, Natan, se dane, você que se vira. Se Deus tirasse a sua graça da nossa vida, o que seríamos? Irmãos, o autor aos Hebreus vai nos dizer o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. O Senhor nos chama para desenvolvermos uma fé verdadeira e genuína. A Bíblia também nos diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E aqui não tem condicional. Busque de coração, não esperando receber os benefícios, mas busque a Deus porque Ele é Deus. E se Ele quiser, Ele vai te abençoar. Lembra da história de Sadraque, Mesaque e Abednego? Estavam na Babilônia, desobedeceram o rei. O rei falou: olha, eu vou jogar vocês na fornalha. E quando chegou na boca da fornalha, ele mandou esquentar o fogo 7 vezes mais. E aí ele perguntou: e aí? Vou dar uma chance para vocês 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. Sabe o que eles disseram? Eles disseram o seguinte: fique sabendo, ó rei, que se o meu Deus, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai. Se Ele não quiser, nem por isso nós vamos adorar a imagem que você criou. Olha só, convicção, fé em um Deus que tudo pode. Deus, talvez Ele esteja permitindo com que você viva momentos difíceis. E entenda, queridos, que estes momentos difíceis são degraus que você está subindo, para que desenvolva uma fé verdadeira, genuína.
Pense que Deus está te preparando para algo maior, e o plano dele se cumprirá em tua vida. Mas ainda assim, muitas vezes nos falta fé. Vivemos um tempo onde a fé está sendo o quê? Minguada, né? As pessoas estão deixando de ter fé, estão acreditando mais na medicina. Vivemos um tempo onde o homem está se tornando frio, não tem amor, pessoas que ficam ludibriando umas às outras, pessoas que enganam assim na cara dura, não olha a condição de ninguém, ricos que estão roubando pobres que não têm nada, pessoas que muitas vezes roubam um Bolsa Família daquele que necessita. Esta é a realidade que vivemos hoje. A fé está sendo minguada do coração de muitas pessoas, e o crente está indo nessa onda. Irmãos, vivemos um tempo em que a incerteza fala mais alto do que a certeza de que existe um Deus que cuida e zela, ama os seus filhos. Vivemos um tempo onde essa verdade está sendo escondida, camuflada, e fala assim: olha, Jesus te ama. A pessoa fala: para com isso. A palavra de Deus nos diz que o Senhor, Ele é pleno, nos diz que Deus é perfeito e que tudo coopera para o bem daquele que Ele ama, até mesmo as coisas difíceis. Mas ainda assim vivemos um período onde a incerteza toma conta, onde nós não podemos confiar em ninguém, e a todo momento existe um que quer nos passar a perna. Este é o tempo que vivemos. Vivemos um tempo, eu não sei se o seu Pedro vai se lembrar disso, né? Mas antigamente tinha aquele ditado: olha, o fio do bigode está aqui, ó. O cara falou, né, seu Pedro? Nós não temos mais essa geração, não. O que é que precisa fazer hoje, seu Pedro? Vamos fazer um empréstimo, assina promissória, traz fiador, traz não sei o que, traz... Não, antigamente era assim, né? Ó, tal dia eu venho aqui e pago, né? Eu acho que lá no norte de Minas até hoje é assim, né, Marcelo? Aqueles mais antigos. Essa geração, gente, acabou. Infelizmente, a meninada que está surgindo hoje, com 18 anos não pode trabalhar. Absurdo. 18 não, 17, né? 18 pode. Mas essa geração acabou, porque a fé está sendo minguada. Eles estão querendo destruir. Irmãos, mesmo sofrendo esta crise, vivendo essa crise, nós precisamos entender que os planos de Deus são perfeitos, e Ele vai desenrolar os seus planos mesmo em meio à maldade do homem. Ele vai usar a maldade do homem para que Ele próprio seja glorificado. E nós precisamos fazer o quê? Nos mantermos fiéis. Ah, Senhor, olha, está difícil, mas eu sou fiel. Olha, irmãos, diante da experiência vivida por Elias, nós vimos que é possível ser fiel. Vimos que os efeitos da oração na vida de um crente podem ser extraordinários. Como eu disse, Deus não vai mandar descer fogo do céu de novo, mas certamente Ele pode encher o seu coração de certeza, de fé, de convicção, ao ponto das pessoas olharem para a tua vida e ver o rosto de Cristo ardendo em seu coração. Precisamos de crentes assim. Precisamos de crentes convictos, servos verdadeiros, pessoas que assumem o compromisso de levar o nome do Senhor. E se você quer que a sua oração cause impacto verdadeiro na vida de outras pessoas, mas principalmente na sua, a primeira coisa que você precisa fazer é dobrar os seus joelhos no chão e clamar. Segunda coisa, você precisa o quê? Ter fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. E terceiro, você precisa confiar que é Deus quem cuida da tua vida. Deus cuida de mim, Ele cuida da minha vida, e no momento em que eu não puder fazer nada,
vai ser Ele quem vai cuidar de mim. Vai ser Ele quem vai suprir a minha necessidade. O homem nada pode fazer. Ainda que a sua vontade, ainda que a vontade de Deus contrarie a nossa vontade, nós precisamos dobrar os nossos joelhos e crer que Ele é Deus. Olha só o que o profeta Isaías disse, gente, no final, no seu livro 55, capítulo 55, versículo 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Que Deus te abençoe, que Ele ilumine o nosso coração, para que compreendamos esta verdade importantíssima, que está sendo deixada de lado. Saia daqui hoje se lembrando de que a vontade de Deus sempre prevalecerá, queira você ou não. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E eu gostaria muito que você pensasse, refletisse, que os efeitos da oração na sua vida podem ser ou deveriam ser extraordinários. Eu coloquei uma frase no pedidos de oração, não lembro se foi ontem, eu acho que foi ontem, que dizia o seguinte: quando o servo de Deus ora, o céu se manifesta, o inferno treme e coisas novas acontecem. O poder da oração do justo muito pode. Irmãos, nossa oração não pode mudar Deus, mas ela pode, e ela tem a capacidade de nos fazer íntimos de Deus. Que o Senhor nos ajude em nossa vida. Amém? Eu quero, neste momento, nós marcaremos os pedidos de oração, tá? Que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos, daqueles que estão nos assistindo. Opa! Vou marcar aqui os pedidos. Gente, pedido de oração primeiro aqui, eu quero... Tadinha da Vitória. Quero pedir oração aqui para que a igreja esteja orando por minha mãe. Ela tem vivido momentos difíceis e espera uma cirurgia no esôfago, e tem sido assim muito constrangedor para ela a situação que ela está vivendo, tá? Então esteja orando por ela. O nome dela é Lia, Dona Lia, mais fácil, tá? É a vovó, Dona Lia. Gente, a família no altar dessa semana. Quem é a família do altar? Eu esqueci de mudar. Marcelo, nós oramos por você 2 vezes seguidas. Semana passada era para mudar no boletim, eu não mudei. Aí o Daniel falou: pastor, ficou de novo. Eu falei: vamos continuar orando pelo Marcelo, pela série então, né? Então, família no altar, dobradinha. Marcelo e Célia, tá, gente? Oi? Família, a semana que vem eu vou mudar, viu? Foi só essa vez. Sim. Tá bem, orar pela avó Lourdes. Ok. A Vitória dormiu? Deixa ela então, tá? Adriana, pedido de oração? O Emanuel, né? Emanuel, que ele chama, Emanuel, que o Luiz pediu. O Emanuel foi o menininho que fez uma cirurgia no coração e parece que está inflamando, né, os pontos, a cirurgia. E um garotinho, acho que de 3 aninhos. Vamos estar orando pelo Emanuel, tá? Tem no grupo de oração. Graças a Deus o grupo está sendo bem requisitado ultimamente, né? Que Deus abençoe a vida dessa criança. O tio do Dani também, que ele colocou, né, no grupo de oração. Daniel, o tio. Ok. Nayara, pedidos? Dona Cecília? Orar pela Sueli. Sueli é a filha da Dona Cecília. Ela está morando em Campinas, gente. Para que Deus abençoe a vida da Sueli. Thalita, oração? Agradecer, muito bom. Natália?
Eita. Esse povo é uma benção, viu, gente? Aqui, família do pastor. A gente precisa de oração. Vai lá, Miguel. Oi? Opa, agradecer por todos que aqui estão. Marcelo? Ok, oração aí. Pelo Val e pela Kelly. E meu pai também, que está com 5 horas com dor ainda, não está bom. Marcelo, qual é o nome dele mesmo, né? Geraldo. Sou Geraldo, mora lá em Minas, Geraldo. Orar pela Célia também, irmãos. Nossa irmã Célia, esposa do Marcelo. Dona Maria, tem pedido de oração? Orar pela família da Dona Maria. Seu Pedro, tem pedido? Neta? Orar pela neta de seu Pedro. Bíblia. Qual que é o nome dela, seu Pedro? Bia. Bia? Orar pela Bia. Irmão Nivaldo? Pela igreja, ok, meu irmão. Famílias da igreja. Isso aqui eu vou renovar os pedidos, Natan? Orar pela família do Fabrício. Ok, irmãos. Queridos, eu quero pedir aqui, né, eu já fiz um pedido, mas reforçando aqui o que o irmão Anivaldo pediu, para que estejamos orando pelas famílias da nossa igreja que necessitam de nossas orações, tá? Estou feliz, hoje nós temos um bom número, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pessoas na oração, bênção de Deus, louva a Deus por isso, e nós vamos estar orando. Eu quero primeiro aqui, ó, vamos começar, 3 orações, tá, gente? Nós já estamos aqui no horário. Natan, você ora pela avó Lia, pela avó Lourdes e pela família no altar, que é a família do Marcelo. Pode orar. E que o Senhor possa abençoar todos os dias. Abençoe os dias da minha avó Lourdes também. Que o Senhor nos guarde todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Amém. Quero pedir para o nosso irmão Marcelo também, está orando, né? Aqui, como são vários pedidos, gente, olha, vou falar aqui, Marcelo, se você lembrar, beleza. A Manuel, aquela criança, o tio do Dani, a filha da dona Cecília, a Sueli, isso daí, esses 3. Senhor, nosso Deus e Pai, agradecemos, Senhor, por estar aqui na tua casa e pedimos pelo Manuel, pelo tio do Dani e por todas as pessoas que necessitam de ti, Senhor. Amém, Senhor. E pedimos também, Senhor, pela família dele também, que ele está lá, mas está pensando no tio que está precisando de ti, Senhor. É verdade, Senhor. Nós agradecemos também, Senhor, por todas as pessoas que têm vindo na tua casa, Senhor. E pedimos para todas as pessoas que não estão vindo, Senhor, o Senhor vai acompanhar e falar todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Irmão, eu quero pedir para o irmão Anivaldo, ele vai estar orando pela família do Val, nosso irmão Valdeci. Graças a Deus ele já se recuperou da Covid, voltou a trabalhar hoje, vai voltar, né? Que ele entra meia-noite no serviço. Ele está bem, graças a Deus. Orar pela família do Val, orar pela família do Marcelo, viu, meu irmão? De forma especial pelo seu Geraldo, se você se lembrar do nome dele, e pela Célia, tá joia? Dá o microfone para o irmão Natan. Vamos vai na sua presença, pedindo nossas orações para o nosso irmão Marcelo, para o nosso irmão de família e tudo mais que estão aqui em cima. Ó Deus, venha abençoar a cada vez mais. Toma nas suas mãos, Senhor, a desejamos do teu nome. Amém. Amém, Senhor. Miguel, tem pedido de oração aí? Irmãos, eu vou estar fazendo aqui a última oração, tá? Convido para que feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida.
Mais uma vez, ó Deus, nós pedimos em favor de todos os pedidos que foram feitos aqui, em favor da família da minha mãe, em favor da família da Valurde, em favor da família do altar, do Emanuel, do tio do Dani, da Suelen. Queremos também te agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos tem sustentado todos os dias. Muito obrigado, ó Pai, pela força que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelas famílias da nossa igreja, meu Deus. Abençoe a vida do Val e da Kelly. Muito obrigado porque eles superaram, assim como todos nós aqui que passamos pela Covid, superamos e nada de grave nos aconteceu. Te louvamos por isso, ó Deus. Pedimos ao Senhor em favor da vida do pai do Marcelo, pedimos para que o Senhor abençoe a Célia também, ó Deus, esteja guardando a tua serva e fortalecendo a todos os dias, esteja abençoando a família da Dona Maria, ó Deus, guardando, ó Deus, todos os seus netos, seus filhos, ó Deus, esteja fortalecendo cada um deles, ó Pai, esteja abençoando de forma muito especial a vida da Beatriz, a netinha da Dona Maria e do seu Pedro, que a tua graça esteja sobre ela. Abençoe também a vida do João, ó Pai, guarde esse jovem onde ele estiver, cuida dele, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoe todas as famílias da nossa igreja e de forma muito especial, meu Deus, a família do Fabrício, Senhor. Abençoe a vida do teu servo, a vida da Ana, a vida da Manu também. Nós, ó Deus, sabemos que o Senhor tem os guardado e que eles, ó Deus, reconheçam que o Senhor está com eles, os guardando e os fortalecendo todos os dias. Abençoa o seu Arivaldo também e todos os seus familiares. Abençoe a vida da Dona Cecília, abençoe a vida da Thalita, da Nayara e da Natália. Fortaleça essa casa e muito obrigado, Senhor, por estes irmãos queridos. Pedimos ao Senhor em favor da vida da família da Vitória, Senhor Deus. Guarde aquela família, guarde esta adolescente, que ela cresça aprendendo mais e mais do Senhor, e muito obrigado porque ela está sempre conosco. Que a tua boa mão esteja com ela e que ela, ó Deus, cresça aprendendo mais e mais de ti. Obrigado por esta igreja e por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que o Senhor te fortaleça e que Ele te faça ter paz no coração. Que você tenha um fim de semana abençoado. Em nome de Jesus. Amém.